Muito bem, então, boa noite, pessoal. Vamos seguindo, né, para o nosso sexto encontro, o livro do Gampopa, o estudo, né, do ornamento da preciosa liberação. A gente tem visto, então, as seis paramitas, as seis perfeições. Já olhou generosidade, moralidade, paz, energia constante. Agora nós estamos na concentração e depois falta sabedoria, né? Concentração, Dhyana Paramita, na semana passada a gente já viu ela, mas a gente sentiu que precisava de mais um encontro para poder aprofundar e conversar, né? E é bem denso esse capítulo, então vocês vão perceber que é importante hoje a gente fazer essa pausa, né? Em vez de seguir na sequência ali do livro, para a gente poder olhar especialmente os 12 elos que estão descritos ali, tá bom? Então a gente vai fazer as nossas preces iniciais, eu vou compartilhar aqui com vocês, e daí depois a gente faz a nossa sessão de meditação. Dedicamos nossa prática a todos os Budas e Patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, os patronos do Dharma, vivos e falecidos, aos nossos ancestrais e a todos os seres que morrem para a nossa sobrevivência. Dedicamos a nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharma e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres, em todas as direções e tempos. Que todos encontrem a felicidade, as causas da felicidade, e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Orjeng Ejin Jansan, Mai Gesardun Pula, Ayan Sing Chigi Nagrimni, Mai Jine Shiksudra, Gordu Kandro Mante, Kur Jiji Jesu Dadruchi, Inji Loju Jesu So, Guru Bemoi Siddhi Ho. Jin Jansam Hema Gisardun Pulam Yanseng Chuki no Drubne Hema June Sheksudra Urdu Kandro Mampe Kurn Chichi Jesu Dadruki Jinji Lochi Sheksu Som Guru Brahmazidi Ho Gurje Jin Jansan Hemagisar Don Pula Yanseng Chugi no Drupne Hemajune Shiksudra Urdu Kandro Bante Kur Chichi Jesu Dadru Ki Jinji Longji Sheksu Song Guru Pema Siddhi Sanje Jo Danso Chi Cho Nam La Jan Chu Bardu Dani Chapsu Chi Dagi Jing So Jing Pe So Dan Chi Rola Ving Chi Sangye Drupar Shu Sangye Cho Danso Chi Cho Nam La Jan Chu Bardu Dani Chapsu Chi Nagi Jing So Jin Pe So Nan Chi Dro La Ping Chi San Je Dru Par Shur. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar esta. Então vamos encontrar uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Lembre-se de manter a coluna ereta, os ombros bem relaxados,
Tenta perceber a fisionomia na face, solta, respirações conscientes. Pode observar o fluxo natural da respiração no abdômen, alguns instantes. Inspirando e exalando, relaxa o corpo. Inspirando e exalando, estabiliza a energia. Inspirando e exalando, tranquilizo a minha mente e mantenho ela clara. E vamos seguir a prática de chama. Cada pessoa vai perceber a melhor maneira que tem praticado, o que tem funcionado para si, para a permanência serena, para a estabilização da energia, da mente e corpo. Seguimos em silêncio, prática de shamatha.
Tudo bem, pessoal? A gente fez aí 15 minutos de chamata e foi difícil para alguém? Como é que tá? O que vocês têm praticado? Foi muito puxado, melhor 5, 10 minutos. Então, hoje então é o dia, né, da gente focar na meditação, porque dessas 6 paramitas, a concentração meditativa, ela é decisiva para poder entrar numa nova etapa de prática, que é a prajna, que é a sabedoria. Se eu não tiver praticado meditação, inicial mesmo, que seja questão de chamata, de permanência serena, é muito difícil que a minha mente tenha uma acurácia, tenha uma estabilidade para poder entrar em temas tão sutis quanto o Prajna Paramita, que é a próxima sabedoria, né? Então, a gente quer descortinar a natureza da realidade dos fenômenos e da nossa própria mente. A gente quer ver o que está por trás das aparências, lembra, né? Uma coisa é como as coisas aparecem, outra coisa é como as coisas são. Então a gente tem tentando ver como é que as coisas são. Para eu poder ver a realidade dos fenômenos, eu preciso ter uma mente dócil, maleável, funcional. Se a minha mente for como um macaco louco, picado por uma abelha selvagem, ele vai estar pulando para um lado para o outro, né? A cada imagem que surgir, eu vou ser cooptado pelo referente daquele pensamento e vou ser dragado, catapultado para outra história. E aí isso é originação dependente, né? Essa é a nossa história, que a gente vai indo de bolha em bolha até que cessa a nossa bolha, corpo, que é a base, né? Vamos dizer assim, o substrato para que a mente se manifeste. Então daí vai cessar, daí vai mudar a paisagem. É assim que segue, por muitas e muitas vidas, né? Então, sentar para meditar é decisivo porque muda, vamos dizer assim, o nosso é como se fosse uma chave mesmo dentro da nossa prática, né? Então, eu estou no sansaram básico, ou seja, vida convencional, ou seja, eu tenho objetivos, tenho urgências, tenho metas, eu tenho atividades, eu tenho prazos, tudo naquela correria. Parece que nunca tenho o tempo necessário. Então, sempre está faltando alguma coisa, tem algum tempo que não está justo, né? Então, eu queria estar num espaço que eu não estou, aí vai, né? Aquela insatisfatoriedade. Então, hoje nós vamos olhar como é que eu vou conseguir furar essa bolha de samsara. Basicamente é isso. E daí vem os ensinamentos do elo da originação dependente. Ali, então, depois vocês vão ler o texto, né? O capítulo 16 do Gampopa. No PDF, deixa eu ver aqui, está na página 156, A Perfeição da Concentração Meditativa. Quem não participou da semana passada, a gente também falou, né, de uma maneira, um panorama geral, né, que a gente fez desse capítulo. E a gente lembrou, então, ele vai trazer como a importância de desenvolver essa mente serena e clara, né? Para poder a gente ser de benefício para o ser, despertar Bodhicitta, um Bodhisattva de verdade, para desenvolver compaixão, ele tem que ter a mente funcional, maleável e não estar presa, né? Como é que eu vou dizer? A agitação, né? Aos ventos do karma, tá bom? Então ele vai mostrar como é importante a gente aprender acho que encontrar o nosso espaço quando é necessário, a gente encontrar um certo isolamento, a gente falou se recolher, ter um momento na natureza, ou mesmo ter um espaço na sua casa, um quartinho, uma parte da casa, que você consiga ter o silêncio, né, um altar, seja o que for, o que você conseguir para ter causas e condições favoráveis no entorno, a realidade circundante ser favorável para a sua prática, né? Então, a gente já procurou praticar as perfeições anteriores, então, praticou generosidade,
né? Praticou a ética, moralidade, praticou paciência, né? A não impaciência, como a gente comentou. Então a gente está começando a, vamos dizer assim, secar as raízes do samsara, especialmente não pôr mais fogo, né? Não pôr mais lenha na fogueira. Basicamente é isso. A gente vai se afastando da negatividade, então não vou causar prejuízo aos outros. Com isso, vai reduzindo a minha agitação, o fogo das emoções perturbadoras, ele vai, vamos dizer assim, recrudescendo, ele vai diminuindo, né? Então vai ajudando a gente a ter a mente mais pacífica. Daí eu estou praticando benefício para os seres, né? Então, generosidade, moralidade, paz, energia constante, vira paramita, né? Persistência, perseverança, a diligência, né? Esse é um bom termo. Então, ali, agora vocês vão olhar depois que o Gampopa pega a quinta perfeição, né? Que é da concentração meditativa, o Dhyana Paramita, e ele vai mostrar como ela é usada. Primeiro, para a gente poder reaver a nossa própria mente. Então, agora a mente é como se ela fosse alguma coisa involuntária a nós mesmos. Então, eu vou trazer a mente de volta. A outra coisa é que você, tendo a mente ali sendo útil, favorável no seu caminho, você vai aplicar ela naquilo que é necessário. Então, eu tenho primeiro a permanência serena, de shamatha, e aí eu vou usar a meditação analítica. Aqui, no caso, ele vai contemplar os antídotos. Então, o remédio para o apego, o remédio para o ódio, o remédio para a ignorância, para o ciúme, para o orgulho. Então, as emoções perturbadoras. Então, ele vai usar esses termos, que é um antídoto para você remediar aquilo, né? Então, quando tem apego, você vai ver a feiura das coisas. Ah, tem um apego a um corpo. Aí você vai ver o que que tem dentro daquele corpo. Aí, quando tem apego, né, o ódio, eu preciso reduzir o ódio. Na verdade, aquilo que está com raiva, aquilo que está queimando dentro de mim, então ele começa a falar, contemplar a bondade amorosa. Depois, quando ele vai falar de para remediar a ignorância, também que seria um dos seis, né, venenos da mente ali, ele vai dizer para a gente contemplar a originação interdependente. Ou seja, ali naquele ponto vai estar falando os 12 elos, né? Isso é na página 160. Ele cita o Sutra do Broto de Arroz, que foi o sutra que o Dzongdar Khyentse Rinpoche trabalhou no Brasil, no Rio de Janeiro. Tem o vídeo lá, se eu não me engano, 2018, final de 2018, foi isso. E esse Sutra do Broto de Arroz é um esclarecimento do Maitreya para o Shariputra. O Buda está sentado e aí ele vai lá e fala assim: monges, aquele que compreende este ramo de arroz compreende o significado da originação dependente. Ele estava sentado olhando para um broto de arroz. Aqueles que conhecem a originação interdependente conhecem o Dharma. E aqueles que conhecem o Dharma conhecem o Buda. E aí ele se calou. Então, a história do Sutra é que daí o Shariputra vai até onde o Maitreya costumava ficar e faz essa pergunta, fala, hoje o abençoado, sentado na montanha de Rajagriha, ele estava contemplando um broto de arroz e ele proferiu essas palavras. Então, aquele que vê a originação dependente, vê o Dharma. Aquele que vê o Dharma, vê o Buda. O Dharma a gente pode traduzir como uma realidade, como uma verdade, né? E o Buda é a nossa condição natural. Então, aí ele pede para o Maitreya explicar, né? E daí vai vir essa explicação que vai estar aqui nesse texto, deixa eu ver a página que está, na 161 do PDF. Daí ele vai dizer, então, como é que a interdependência surge, o samsara, e como que a gente faz para dissolver e surgir o nirvana, né? O nirvana como a dissolução do apego, da fixação do samsara, né? Tá bom? Deixa eu ver a cara de vocês, como é que vocês estão, tudo bem? Tá fazendo sentido esse nosso papo? Tudo bem? A gente sentiu que na semana passada, como a gente falou, né, tava denso, estava meio cansativa, não estava fluindo tanto, porque é um tema mais espinhoso mesmo esse de olhar, né?
Então, a originação dependente, quando a gente pensa nas quatro nobres verdades, a primeira nobre verdade, dukkha, a verdade do sofrimento, da insatisfatoriedade, ela é como se fosse o iceberg que a gente vê por fora, a ponta. Daí, a segunda nobre verdade é a parte de baixo, que é as caudas de dukkha, a cauda da insatisfatoriedade. E ali entra os 12 elos. Então, qual é a cauda do sofrimento? São os 12 elos, né? Então, o Lama brincava como é que o Buda, sentado ali embaixo da árvore Bodhi, ele está no momento lá da iluminação, um pouquinho antes ele se dá conta das 12 elos da originação dependente, ele percebe como é que as coisas surgem. Daí ele olha para o lado e fala, como é que deu esse enrosco? Não tinha ninguém para responder, ele mesmo era o Buda, ele tinha que responder aquilo. Daí ele vai ter que olhar de uma ordem inversa dos 12 elos. Então é assim que a gente vai dissolver, né? Alguém aqui nunca ouviu falar dos 12 elos? Gabriel, só ouvi falar no nosso encontro passado e no texto que eu tinha lido. Tranquilo. Então, Diego, eu vou colocar aqui para nós uma, um gráfico, né? Porque isso daí o próprio Buda ofereceu para um rei quando ele estava caminhando, né? Ele ia encontrando seres de todas as espécies, vamos dizer assim, de todos os tipos de seres, né? Não só humanos. E aí, em um certo momento, tinha um artista na Sangha que pintou a roda da vida. O Buda deu o ensinamento e ele fez a pintura, então virou um quadro aquilo. Daí hoje em dia foi muito, né, vamos dizer assim, reproduzido esse quadro. Eu vou colocar aqui a, vamos dizer assim, a sinopse, o resumo daquilo. Você pode ir lá no Sukhavati, ou mesmo no Sebes, em qualquer templo budista vai ter uma roda da vida pintada. A roda da vida é uma forma de expressar a nossa experiência mental interna e de compreender como que eu posso lidar e ir além das emoções perturbadoras, ir além da sensação de uma dualidade, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Sempre façam perguntas, comentários e se tiver muito maçante, falem também. Se tiver muito fora, o mais importante é a gente poder estar junto olhando esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Depois eu vou compartilhar esse PDF com vocês. Antigamente a gente tinha, talvez hoje é mais difícil de achar, talvez no SEB, não sei, esse resumo, né? Pelo menos a imagem pintada a gente tem. O Lama trabalhou extensamente por muitos anos esse tema, né? Da roda da vida, até que no fim veio culminar no livro, né? A Roda da Vida como Caminho para a Lucidez, lá em 2010. Quem quiser olhar esse texto, né? Pode ver, vai ter explicado lá os 12 elos da originação interdependente. Daí lá na pintura vai ter a iluminação de um lado, né? O Buda apontando, e aqui então é a descrição. Vocês conseguem ver a minha setinha, né? Girando aqui? Bem, né? Tá. Então, aqui são, aro aqui, vamos dizer assim, são os 6 reinos, as 6 emoções perturbadoras que a gente pode estar preso, tá bom? Reino humano é o que nós estamos agora, desejo e apego, eu seria feliz se ganhasse na Mega Sena. Eu seria feliz se me aposentasse aos 55 anos. Eu seria feliz, aí você vai colocando qualquer coisa lá. Se eu tivesse o meu corpo de 20 anos atrás. Aí você vai vendo o que que na sua mente surge e aparece ali, né? É tipo assim, ser feliz nas prestações, né? 12 prestações de Casas Bahia, sei lá o quê. Isso é o reino humano. A emoção perturbadora principal, desejo e apego. Deuses mundanos, orgulho, falso contentamento. Então, o berço de ouro, cantor famoso, você pode pensar, igual dos Beatles, eu falo do Paul McCartney, por exemplo. Então, tudo aquilo que vai acontecendo naturalmente, a pessoa é amada, é ovacionada, aonde ela vai, dá tudo certo, a coisa vai fluindo. Então, qual é o problema disso aqui? É porque a pessoa fica distante do que é a realidade. Ela vai, por exemplo, eles querem se afastar do sofrimento, eles não conseguem lidar com o sofrimento. Vocês já viram isso? Pessoas que são muito bem-sucedidas, que são muito bonitas, que são ricas, que são agradáveis, elas falam bem, elas são inteligentes. Então, esse mundo
também é uma bolha de realidade. Não é a realidade em si. Dá para perceber que a pessoa está presa numa bolha. É difícil dela olhar além da bolha dela, tá? Depois tem os deuses guerreiros, que seriam os asuras, né? Os devas e os asuras, ou titãs, por exemplo. A gente poderia falar semideuses, né? É um panteão hindu, panteão grego, panteão romano, tudo isso vai ter descrito lá também, né? Então, antigamente se dizia que os humanos viam, né, os deuses e os semideuses, né? Hoje em dia eles já são surgindo de uma outra forma para nós. Então aqui inveja, competição. Aqui então, se os deuses mundanos seriam como os artistas, por exemplo, né? Pessoas muito bem-sucedidas, os deuses guerreiros seriam militares, seriam políticos, seriam seres poderosos, mas que querem competir, que querem vencer, que têm sangue nos olhos, aquela coisa assim, né? Tá sempre comparando. Então, quando você se compara, quando você compete, né? Ciúme também aqui. Então, a gente vai ver, essas são as emoções perturbadoras desse reino, tá bom? Depois a gente vai seguir os reinos, esses são os reinos superiores e embaixo os reinos inferiores. A gente vai ter o reino dos animais, que a gente tem a obtusidade mental, falta de iniciativa, preguiça, uma ignorância, moa, que é aquela coisa assim, um marasmo, uma coisa assim, e parada, estagnada, um comodismo. E a gente também participa, não são só os animais, né? A gente pode estar naquele momento que você só quer sombra e água fresca, você só quer assim, cara, quero fazer uma siesta depois do almoço. Você está naquela mente obtusa, que não está muito para surgir com clareza, com claridade, ela vai meio que ficando obnubilada, olha esse termo, né? Que bonito. É uma coisa assim, um torpor. Depois, fantasmas famintos, aflição por carência. Então, os aqui o reino dos animais, pretas, fantasmas famintos. Então, eles são, pode ser viciado em drogas, né? Pessoa que quer roubar, ou etilista, assim por diante. Só que isso seriam extremos, né? Vamos dizer assim. Só que a gente também tem, tudo que a gente tem de carência, de falta. Pensa um dia que você ficou sem luz. Pensa um dia em que acabou a água na sua casa. Veja a sua mente como é que ela ficou. Vocês entendem isso? Cada um desses reinos são emoções perturbadoras que a gente passa praticamente todos os dias. É muito difícil que um ser humano que tem um karma misto não passe por todas essas experiências, tá bom? O nosso treino é desacoplar daquela experiência. Por isso que a meditação vai ser importante, especialmente no reino dos infernos, aqui no caso, é quando a gente é tomado pela raiva, a gente acredita que todo mundo ao nosso redor é inimigo. A gente acredita que a violência é um meio hábil, que ela vai ser bom, que então se impor, ser agressivo, né, incisivo, seja o que for, assim, a gente vai acreditar me first. A gente já sabe como é, né? Então aquela coisa de que eu vou tarifar, eu vou taxar os outros, e que vem coisa de fora, assim, então todo mundo é meu inimigo. Primeiro eu em primeiro lugar. Então a gente já vê a mente das pessoas e a nossa própria mente quando entra nisso. A gente entra no reino dos infernos. O que que é fácil de entrar, não é? A gente pensa assim, se surge um karma secundário, por exemplo, tem alguém que vai fazer alguma coisa ruim para um ser amado, e você já pensa, puxa, eu seria capaz de matar se isso acontecesse. Entende? Isso é entrar no reino dos infernos. Quando você está assistindo um filme e você pensa, não, aquele ser precisava ser exterminado. Com certeza. O mundo ia ser melhor. Então, qualquer exclusão nesse tipo é reino dos infernos. Ficou claro, pessoal, então, os seis reinos? Ali no centro, então, da roda da vida, vai ter os três venenos. São os três venenos básicos da mente. Quando você for olhar a imagem, vai ter lá, então, o javali, é a fixação, que ele representa a vidya, a ignorância. O galo, que é a atividade incessante,
e a cobra, que é a energia de defesa. Quando a raiva, né? Quando algo vem, a gente vai contra. Então, ignorância, depois apego e aversão. Esses três são a essência do nosso sofrimento e do nosso enrosco, que nós vamos tentar clarificar até o ponto de dissolver essa sensação, tá bom? Então, o que que a gente pode trazer de exemplo? Uma identidade, por exemplo, uma identidade profissional, uma identidade na família, pai, por exemplo. Ah, eu sou o pai. Então, daí você tem uma fixação. Aí você tem uma atividade incessante, que você tem que fazer aquilo. E aí, como é que surge aquilo? Então, eu tenho que fazer várias coisas para ser o pai. E aí, quando algo mexe no meu queijo, então alguma coisa me sai fora e me ameaça. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tudo bem? Então, aí naquela hora vem a energia de defesa. Escuta aqui, rapaz, você sabe com quem você está falando? Eu sou o pai aqui nessa família. Vocês já ouviram isso? Com certeza na nossa família a gente já viu isso. Ou então, você é o doutor fulano de tal, você é o professor da universidade, você é, seja lá que for, o dono dessa empresa. Eu tenho uma fixação. Se eu tiver preso àquela identidade, eu quero que ela dê certo. Ou seja, daí eu tenho uma atividade incessante de ficar girando os pratos, né? Como o círculo equilibrista chinês, eu fico lá tentando arrumar as coisas, e aí se alguma coisa sai fora, eu tento me defender daquilo. Vocês entenderam? Então esse é o núcleo do samsara, do sofrimento, como o Buda explicou. Aí eu vou ter as ações causais positivas e as ações causais negativas. A gente sempre procura entrar nesse lado aqui, então fazer tudo que for possível para evitar negatividade, produzir benefício para os seres. A gente evitar. Então é melhor estar nos reinos superiores do que nos reinos inferiores. É mais fácil você conversar com alguém no reino humano, com a mente do reino humano, do que com a mente fervente, fervilhando, né? Do inferno e as lavas ali. Não tem como, às vezes, você falar com alguém que está no reino dos infernos, né? Agora, então, dito isso, isso é a base para a gente poder olhar, então, os 12 elos. Tem alguma pergunta até aqui? Tudo bem, pessoal? É todo mundo, desculpa se está sendo redundante, né? Ou quem já ouviu, já estudou tudo isso, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Então, a gente pode sempre ir percebendo em nós, assim, quando a gente vê que surge aquela emoção, na mesma hora eu posso abrir a minha mente, criar um espaço e não ser cooptado, né? Quando a gente fala dragado para aquela emoção, me tornar a própria raiva, né? Ou me tornar a carência, e assim vai, né? Então, o primeiro elo da originação interdependente, lembra lá como é que ele colocou o Gampopa? Do primeiro ao 12º é a formação de samsara, né? Nosso sofrimento. A vidya é o não reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Aqui o Lama coloca o exemplo do cubo. Não sei se vocês se lembram ou já viram, né, o exemplo do cubo. Depois vocês podem olhar. Quando a gente desenha um cubo, na verdade a gente está desenhando numa folha de papel, certo? Então, o cubo, ele não é 3D, ele é 2D na folha. Só que a gente vê como se fosse 3D, tivesse profundidade. E aí eu posso olhar e ver dois cubos ali. Não só um, mas se eu mudar a posição da minha mente, eu vejo o outro. Vocês já viram isso? Quem não viu, pega lá depois e olha, tá? O que que é isso? Ele está dizendo da separatividade. Então, o cubo está no cubo, o cubo está na folha, de papel. E ao mesmo tempo eu posso dizer que ele não está na folha. Vocês estão vendo como que é a coisa do budismo? Se eu disser que o cubo está na folha, isso é o eternalismo. Se eu disser que o cubo não está na folha, isso é o niilismo, os dois extremos. Por isso que daí vai vir essas afirmações do Maitreya, que isto não é, isto é. Então, ao mesmo tempo, o cubo não está na folha. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que ele
vamos dizer assim, que eu não preciso daquela folha para surgir a experiência. Claro que eu posso imaginar, mas eu uso a minha mente. Então, a vidya quer dizer que a não visão, né? Vidya é visão, a é a negação. Então, a não visão dos fenômenos, eu não vejo a coemergência. Vocês lembram na semana passada que a gente brincou com aquele exemplo da esfera dourada, que eu imagino, que eu visualizo? E aí eu sinto que a esfera está aqui e eu estou aqui. Parece que tem uma separação, quando na verdade, tanto a esfera, que é o objeto, quanto o observador, aquela sensação de eu, é feito da mesma substância, é a mesma mente. Vocês lembram disso? Isso também é um exemplo de avidya. Tá? Depois, samskaras, que são as marcas mentais, o segundo elo. Marcas mentais são os referenciais, aquilo que eu adoto como crença, um paradigma, visão de mundo, aquilo que eu coloco como basilar na minha existência. E a partir dessas marcas mentais, desses referenciais que eu adoto, surge uma consciência, que é o Vijnana, que é o terceiro elo. A consciência dual e a identidade e informação. Começa a haver escolhas a partir daquilo. Eu olho para aquelas marcas mentais e eu surjo como se eu fosse um eu, mas é um eu dividido, separado, é uma consciência dual. Tá? Depois o quarto elo, que é uma camada atrás da outra, né? Aí vem Namarupa, que é a estrutura mental. Então, Namarupa, a gente olha os cinco sentidos, mais físicos, né? E mais o sentido abstrato da mente. Aqui ele está ainda como nome e forma, que é Namarupa. Então, ele vai buscar um filtro, que daqui então, ó, ele formou o primeiro elo, o segundo, o terceiro, isso aqui é a formação da nossa mente, da nossa identidade, né? É a psicologia budista, a gente pode dizer assim. Aí ele vai buscar um corpo, e aí vai encontrar lá no quinto elo, o Shandayatana, que são seis sentidos. É os cinco sentidos físicos, mais o sentido abstrato da mente. Tá dando para entender, pessoal? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Gabriel, eu tenho só porque daí não consegui entender assim qual que é a relação, por exemplo, de o 2 e o 3 estarem na linha do reino dos deuses guerreiros, assim, e o 4 e o 5. Ah, tá. Essa parte não precisa pensar assim, tá Ah, bom? não tem? Então, não, isso, os elos eles podem girar ali, Ah, tá? ok. Não é, é só porque eles colocaram dessa maneira aqui para fazer a sequência dos 12, tá? Então não é que o mundo, deuses mundanos, né, que são, tem a vidya, não. Todos os seres têm a vidya, entendeu? Sendo os infernos, todos eles têm ali. Então a gente vai olhando assim que é para toda a formação de uma identidade, de um eu separado. Daí vai cair, embocar no Spasha, que é o sexto elo, contato. Aí eu utilizo os seis sentidos. Aqui o desenho aqui dos seis sentidos é uma casa, né, que tem seis janelas. Você pode olhar, ou às vezes tem cinco janelas, que são cinco sentidos físicos, e é, né, tato, paladar, olfato, audição, visão, e mais a questão da mente, que seria o sexto sentido, né? E às vezes é desenhado a mente como um macaco dentro de uma casa com cinco janelinhas. Depois, o sexto elo é quando esses sentidos buscam o contato, eles buscam encontrar um objeto para, como se fosse assim, estabilizar a energia, né? Daí vem o sétimo elo, que é a Vedana, ou a sensação de gosto, não gosto ou indiferença. Ah, não, eu gosto de chocolate, eu não gosto de pepino. Ah, eu sou indiferente ao alface. E aí vai, você vai pensar em tudo. Não é só comida. Quando você vai num buffet, é uma boa forma de ver os Vedanas, né? Que aquilo parece que é automático, assim, né? Uma coisa atávica. Então, isso é para quando você olha as pessoas, para quando você olha um livro, para quando você olha qualquer coisa. Você vai sempre discriminar, ver aquilo que é bom, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta.
polarização política, é isso, é Vedana, e assim vai. Você vai olhando tudo na vida, as pessoas elas dizendo assim, aquilo que é o céu, aquilo que é o inferno, aquilo que é bom, aquilo que é mal, e aí vai. É a dualidade aí, vamos dizer assim, reforçando o maniqueísmo, né? Depois, o oitavo elo, Krishna, que é quando surge desejo. Eu quero repetir as experiências boas e me afastar daquilo que é desagradável. Então, basicamente é isso. Quando o Dalai Lama fala para todo mundo, as pessoas querem ser felizes, querem se afastar do sofrimento, ele está descrevendo isso, entendeu? Basicamente é esse ponto. Então, a gente quer aquilo que dá satisfação, aquilo que dá prazer, aquilo que estabiliza a minha energia. Ou seja, olhando o Vedana, eu vejo o mundo, o universo e aquilo que me faz bem. Então, eu gosto de um cafezinho, dá uma energia, qualquer coisa. Então, isso aqui é o Krishna desejo. Depois, isso daqui, gente, é assim, ó, não é que nós estamos dizendo que isso é errado, que isso é culpado, que os 12 elfos são horríveis, não é isso. O Buda foi trash porque ele inventou essa história de 12 elfos, tem que decorar um monte de coisa de matemática, quatro novas verdades, cinco Jenny Buda, de seis perfeições, de vá, pelo amor, não aguento mais, né? Mas não é isso, é que ele está descrevendo como é que funciona a nossa psique e para a gente poder dissolver aquilo. Então, eu vou olhar os 12 elos como uma forma de iluminar o processo mental em que eu caio diariamente, entende? Então é isso, eu vou tentar entender isso a todo momento, perceber, é uma forma de compreender a realidade. Então, basicamente é isso, como é matemática, né? Como é alguma coisa que você vai observar e vai fazer aquilo, você vai testar. Então, você vai ver, você vai querer repetir certas experiências e se afastar das outras que você não quer. Padrão. Ou se não, vamos dar um exemplo de triste que me ocorreu agora. Você está andando na rua. Se você vê no outro lado da calçada uma pessoa querida, você vai lá e vai atravessar e vai atrás dela. Não é assim, eu quero repetir experiências boas. Então, é uma pessoa querida, amada, eu tenho esse apego. E você está andando na rua e vem uma pessoa mal encarada, que na sua mente surge como algum reino negativo, alguma coisa ruim, pode te fazer mal, ou vai te incomodar, você tem uma indiferença ou até mais, você tem uma aversão daquilo. Aí você atravessa a rua para não encontrar aquela pessoa. Então, isso é um exemplo no nosso dia a dia. Então, daí de Trishna, que é o desejo, vai para o Upadana, que é o apego. Ou seja, se eu tenho sucesso nos 8 passos anteriores, nos 8 elos anteriores, eu quero colher os frutos das minhas ações. Então, eu sei como a vida funciona. É assim que eu quero fazer, é assim que eu vou fazer. Tá dando para entender aí, pessoal? Então, é hora que eu passo a colher frutos. O desenho é alguém pegando os frutos. Daí, como tem alguém que está colhendo os frutos, que sabe o que faz, o que está fazendo, né? Aí surge o 10º elo, que é bhava, ou identidade, que o Lama pôs um exemplo de cartão de visita. Então, antigamente existia isso, né? Hoje em dia é o perfil do Insta, antes era Face, agora é Insta, alguma coisa, seu profile, alguma coisa que você vai se mostrar. Como é que, quem é você? Seu currículo vitae. Isso é o bhava, é a identidade. Tudo que eu fiz antes me trouxe até aqui. Então eu surjo como um eu. E aí, dentro do Bhava, dentro de uma identidade, vem o 11º elo, que é Jet, que são as urgências. E o exemplo que ele colocava é o equilibrista do circo chinês com muitos pratos. Então, se eu tenho uma identidade, eu tenho que fazer muitas coisas para que aquilo se mantenha, não é verdade? Se eu estou fixado a uma identidade, eu fico preso ao jogo daquela identidade. E aí, se eu estou ali dentro, vai surgir, inevitavelmente, o 12º elo, que é Janamarana, que é a dissolução, a morte, a crise. Então,
todos os fenômenos, então eu posso olhar os 12 elos, pessoal, como a minha vida biológica, o meu corpo, que eu nasci, que eu cresci, eu fiquei, entrei em decrepitude e depois cheguei à morte. Isso é os 12 elos girando ali. Eu posso pensar isso por uma identidade, por exemplo. Talvez todos tenham feito faculdade aqui. Você tinha uma identidade lá de estudante. Essa identidade explodiu numa bolha no final quando você se formou. Não foi isso? Desapareceu. Cadê aquele estudante universitário? Não existe mais. Então é como se fosse assim, era o mesmo lugar, a mesma carteira, o mesmo lugar, mesmo, pode se reunir todas as mesmas pessoas, mas não tem mais aquela sensação de um eu, de uma identidade que tinha que tirar nota, que tinha que pegar algum trabalho, que seja o que for. Está fazendo sentido isso, gente? Então isso é dentro de uma identidade de uma pessoa. Eu posso pensar também que os 12 elos é a forma que a minha mente funciona num dia e que um pensamento surge dessa forma também. Como é que então, dado esse enrosco, como é que eu vou sair disso? Aí que também, por exemplo, um casamento, por exemplo, casamento é a mesma coisa. É um filho, mesma coisa. Tudo que você tiver de relacionamento consigo, com os outros, isso vai surgir numa dualidade, se você estiver fixado à identidade. Tá bom? Tem alguma pergunta? Tudo certo? Então é isso, né, Gabriel? Esses 12 elos aí, eles são a nossa experiência do Sansara, né? É vida e morte das nossas identidades. É. E, Tudo e- ali, mas né, Pedro? mas eu não estou entendendo o Hum. que que isso tem a ver com a concentração meditativa. Ou de que forma a Isso. concentração meditativa é o antídoto, né, para a gente. E aí a gente fica Vamos lá, preso nesse vamos. ciclo, né, de várias Isso. coisas. E aí, como é que funciona para sair desse ciclo, né? Isso. Daí então, Pedro, o que que o Gampopa faz lá? Ele pegou e propôs para nós fazermos essa meditação analítica dos 12 elos. Quando você for olhar lá o texto de novo desse capítulo, ele vai colocar um antídoto para cada emoção perturbadora dos seis reinos aqui, né? Então, ele vai falar lá do apego, vai ver a feiura, né? Então, eu estou apegado a alguma coisa, eu vou ver que aquilo é composto de alguma outra coisa. Estou apegado à minha esposa, estou apegado ao seja o que for, né? Então, ele vai decompor aquela experiência, né? Ele vai mostrar ali. Depois, ele vai olhar cada uma das emoções perturbadoras e vai ver também a ignorância. Quando você percebe a ignorância, você vai precisar olhar a originação interdependente, é isso que ele usa. Daí ele pega e traz o Sutra do Broto de Arroz lá, para a gente olhar os 12 elos. Para eu poder dissolver a ignorância, que é uma emoção perturbadora, quando ela se reifica, fica, vamos dizer assim, é a ênfase, é a tônica da tua mente. Então, para eu poder dissolver ela, eu preciso compreender os 12 elos. E eu estou falando agora no sentido, vamos dizer assim, convencional, né, do 1 até o 12, isso é como forma o samsara. Aí depois ele propõe para a gente olhar do 12º ao primeiro, que é a forma de dissolver o samsara. Então, porque eu estou apegado, me sentindo uma identidade, é que eu entro nos 12, eu entro na dissolução, na morte, na crise, em Janamarana, que é o 12º, entendeu? Daí, se eu não estou preso, né, não nasci, não estou preso naquela identidade, então daí eu não vou ter a sensação de uma morte, de uma crise daquela experiência. Então ele vai dissolvendo um a um. Daí o jet, então, as urgências, elas também vão cair por terra se eu não estou fixado a uma identidade. Foi o exemplo, por exemplo, que eu falei para vocês lá. Antes a gente era o universitário, o estudante naquela faculdade. Daí, quando chegou o último dia, a carteira era a mesma, os amigos eram os mesmos, os professores eram os mesmos, o espaço físico era o mesmo, só que a bolha estourou.
E aí aquilo então cessou. É como se aquela identidade não fizesse mais sentido. Ou seja, aquela sensação de crise, de morte, de me sentir muito mal, quando eu ia mal numa prova, ou quando eu via uma panelinha de pessoas que estavam lá com intriga, então aquilo tudo sumiu, entende? Então ele vai mostrando, então, agora eu vou fazendo o passo inverso que o Gampopa vai trazer lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá lá, né? Então ele vai mostrar para nós, ó. Vocês estão vendo essa tela aqui do Gampopa que eu estou compartilhando? Então, não? Eu acho que ele fica com a anterior, né? Eu vou fazer assim, então. Eu vou parar, que a gente já olhou aquela lá dos 12 elos, daí eu vou compartilhar essa outra do Gampo. Então, tá aqui, ó. Por que que a gente teve falado dos 12 elos, né? Porque ele está propondo para nós, ó, quando eu vou aprofundar e buscar concentração meditativa, eu vou precisar me liberar das distrações. Para liberar das distrações, eu tenho que sair das emoções perturbadoras, Pedro, porque senão, se eu tiver, vamos dizer assim, imbuído de emoção perturbadora muito intensa, a minha mente vai sendo levada, como eu falei, os ventos do karma. Vem uma emoção. Aí, na hora, eu já tenho que responder. Eu não consigo parar. Então, ele está dizendo para nós como é que eu vou conseguir aprofundar minha experiência de shamatha, que é permanência serena, a partir da aplicação dos antídotos. Eu tenho que reduzir as emoções. E você pode olhar, cada um de nós pode olhar ali, ó, e ver qual emoção perturbadora está mais forte em mim? Apego, ódio, ignorância, ciúme, orgulho. Tá vendo? Isso aqui ele pegou os 5 venenos da mente. E aí ele falou: se você tiver a última ali, né? Se tiver as emoções aflitivas em intensidades similares ou pensamentos discursivos, então pratique a observação da respiração. Então ele vai colocar cada um antídoto. Se você está com orgulho, pratique a troca de si mesmo pelos outros. Se você está com ciúme, pratique a igualdade de si mesmo com os outros. Ódio, bondade amorosa, apego à feiura. Então, é antídoto que ele está propondo. São meios hábeis, não é um ensinamento final, não é a verdade absoluta, entende? É para você testar e ver se aquilo funciona. E aí, quando ele pega ali no tópico 3, né, desse item C, aí ele vai olhar lá. Para remediar a ignorância, contemple a originação interdependente. Aí aqui abre uma chave que foi o 12 elos, que eu acabei falando agora. Daí ele vai trazer lá o Sutra do Broto de Arroz. Como é que eu vou compreender a ignorância? Como é que surge a vidya? Toda a nossa experiência. Daí ele vai mostrar que é através dos 12 elos da originação dependente. Onde está explicado os 12 elos? Ele está colocando aqui, ó. A interdependência do samsara é explicada na ordem diversa. E a interdependência do nirvana, direta, né? E a ordem inversa. Então eu vou olhar lá. Vamos lá. No princípio surge a ignorância, que é a confusão que compreende erroneamente todo conhecimento. Ou seja, quando há dualidade, a reificação da dualidade, surge a confusão. Sob a influência da ignorância, ou seja, de avidya, da dualidade, são criadas as formações mentais do karma, das virtudes e das não virtudes aflitas. Isso se chama formação mental condicionada pela ignorância, ou seja, samskaras. Então, primeiro A é a vidya, B é samskaras. A semente desse karma é carregada pela mente, que é chamado de consciência condicionada pelas formações mentais. A partir daquele pool, vamos dizer assim, de referenciais que eu escolhi, eu me identifico com eles. E aí eu sinto que eu sou um eu. O eu está ali dentro. Daí aqui surge, na letra C, surge Vijnana, que é a consciência dual. Pelo poder desse karma, a mente fica completamente confusa. Entra no útero de uma mulher e um embrião é gerado e assim por diante. Isso se chama Namarupa, que é nome e forma, o quarto elo, condicionados pela consciência, que é Vijnana, o terceiro elo. Desenvolvendo nome e forma, todos os sentidos do olho, ouvido e assim por diante são completados. Isso se chama os 6 campos crescentes condicionados por nome e forma. Então, depois de Namarupa, vem Shadayatana, que são os 5 sentidos mais o sentido abstrato da mente. 6 sentidos.
A interação do órgão visual, de cada um dos órgãos, né? Assim por diante. O respectivo objeto e a consciência são chamados de contato condicionado pelos seis campos crescentes, ou seja, cinco sentidos, mais o sentido abstrato da mente, entram em contato com os objetos. Isso é o sexto elo spacha. A partir desse contato, vem então aquilo que eu gosto, que eu não gosto. Aí ele coloca lá, Vedana, na letra G, através do contato, são experimentados o sentimento de alegria, sofrimento ou indiferença. O que que acontece então? Por que que eu tenho que olhar esses 12 elos aqui, que foi até o sétimo? Porque eu preciso ver como é que a minha mente funciona para conseguir ter maestria nela. Se eu não conseguir compreender o funcionamento da minha mente, que é essa psicologia budista profunda, vamos dizer assim, dificilmente eu vou ganhar a minha mente como minha aliada. E ela vai ser a permanência serena, e depois eu não vou conseguir entrar na sabedoria discriminativa, que é o sétimo, o sexto, a sexta perfeição. Isso daqui, gente, ó, tem retiro do Lama que ele pega, tipo, né, eu me lembro em 2009, quando eu fiz um retiro do Lama, era uma semana só sobre esse tema dos 12 elos. Então, era de manhã, à tarde, à noite, era isso. Então, é uma coisa profunda mesmo, não é uma coisa simples. Aqui nós estamos falando como um en passant, assim, uma coisa muito, estou falando um panorama geral, para ter uma ideia, né, ter uma fragrância do que é esse ensinamento. E depois a gente tem que olhar, ouvir o lama, né, sentar, meditar, observar aquilo, ver se aquilo faz sentido para nós ou não. Depois que ele coloca, então, das sensações, aí ele vai descrevendo as outras. Tá vendo? Ó? Eu tenho que fazer alguma pergunta? Tem mais uns minutinhos aí, eu vou depois completar, vamos até o final, né? Viu para clicar aí, Pedro? Tranquilo, cara? Gabriel, eu queria Oi, te Dani. perguntar ali no, quando ele fala do A e do B, que o A é a interdependência do samsara é explicada na ordem direta e o B é a interdependência do nirvana é explicada em ordem inversa. Isso quer dizer que a ordem direta seria do primeiro ao 12, ao 12º, e a ordem inversa do 12º para o primeiro? Isso mesmo. Então, quando Tá. a gente seguir do primeiro ao 12º, é como a gente constrói a experiência condicionada que nós chamamos de samsara. Quando eu quero dissolver a experiência condicionada, o samsara, a identidade, o mundo que eu estou vivendo agora, que eu sinto que é real, sólido, aí eu vou usar então o sentido inverso do 12º indo para o primeiro. E aí você vai desconstruindo para Isso, sair. exatamente, essa é a palavra. Você vai dissecar a experiência, você vai desconstruir, dissolver a experiência de solidez da sua realidade. Se você voltar os 12 elos, vai chegar na base natural não condicionada. É a própria experiência da vacuidade. Tá. Então é isso que ele está querendo ensinar para nós. Que absurdo. Depois ele continuando, né? Então no H que a gente estava na página 161. Quando surgem as sensações, segue-se a alegria, apego e apego intenso. Isso se chama desejo condicionado pelas sensações. Lá naquele desenho lá que eu vou mandar para vocês, né? Quando a gente concluir aqui a nosso encontro, daí então ele mostra, né? Depois que vem o Vedana, vem Trishna, vem esse apego. Daí o apego, devido ao apego e ao desejo, né? Primeiro o desejo, depois vem o apego, padana, o desejo se intensifica e surge a vontade de não estar separado do objeto de desejo. Aí vem todas as músicas, todas as poesias, né? Uma boa parte, né, do romantismo que a gente é imbuído com você se apega. Não quero estar separado do meu objeto de desejo, né? A gente quer se fundir ao objeto de desejo. Isso se chama fixação condicionada ao desejo. Através dessas fixações, o karma, a existência do corpo, fala e mente são novamente criados. Isso se chama existência condicionada pelas fixações. Aí aqui é bhava.
sensação de nascimento, quando nasce a identidade. E esse karma cria os 5 agregados, que são os 5 skandhas, né? Forma, sensação, percepção, formação mental, consciência. Isso se chama nascimento condicionado pela existência. Daí vem o jet, né? Que você, pelo nascimento, você vai começar a fazer esforço, vai crescer, amadurecer. Então, após o nascimento, os agregados efetivamente existentes crescem, amadurecem e cessam. Amadurecem significa envelhecem. Cessam significa morrem. Isso se chama velhice e morte condicionadas pelo nascimento. Devido à ignorância, grande apego e fixações, a morte causa dor interna, conhecido como desgosto. Esse desgosto gera expressões em palavras, que são as lamentações. Quando as 5 consciências experimentam infelicidade, isso é chamado de sofrimento. Quando ele surge na mente, é chamado de infelicidade mental. Além disso, dessa forma, todo subconsciente aflito é chamado de mente perturbada. Isso tudo que ele está dizendo é como que faz para surgir a nossa experiência. Depois a gente vai tentar dissolver essa experiência no sentido contrário. Então, vamos lá, ele vai dizer aqui, né? Os exemplos para eles são a ignorância como alguém que planta uma semente, karma como o campo, a consciência como a semente, o desejo como a umidade, nome e forma na marupa como brotos. Os outros são como ramos, folhas, né, os frutos e assim por diante, as flores. Se não houvesse ignorância, as informações mentais não surgiriam. Igualmente, sem nascimento, velhice e morte não ocorreriam. Mas, como há ignorância, as formações mentais são completamente criadas. E da mesma forma, quando há o nascimento, velhice e morte ocorrerão. Aí ele vai dizer depois aqui, né? A interdependência do Nirvana é explicada na ordem inversa. Então, aí ele vai mostrar lá, ó. Quando todos os fenômenos são realizados como possuindo a natureza da vacuidade que tudo permeia, então a ignorância cessa. Quando ela cessa, todos os elos respectivamente cessam, até velhice e morte. Então, quando a ignorância cessa, então as formações mentais cessam, e assim por diante. Quando o nascimento cessa, então velhice, morte, desgosto, lamentações, sofrimentos, infelicidade mental e aflição, todos cessam. Assim, o vasto agregado do sofrimento cessa. Então, é isso que ele vai mostrar para nós, sabe, gente? Que a gente precisa praticar a compreensão dos 12 elos para a gente compreender como é que a nossa mente funciona. Esse ponto é crucial no momento em que eu estou estabilizando a minha mente e estou tentando furar a natureza dos fenômenos. Lembra? Eu vou ter uma mente estável, que é a concentração meditativa propriamente dita. Ele vai dizer lá, né? Você vai ter uma bem-aventurança, você vai ter qualidades positivas e você vai ter meios hábeis para beneficiar os seres. Daí, ó, o que que ele vai trazer para nós, ó? A permanência serena é a concentração meditativa propriamente dita. Então, shamatha, que é permanência serena, é dhyana, propriamente dita. Então, eu vou encontrar essa concentração meditativa quando eu tiver esse assento em shamatha. E a visão especial, que é o vipassana, é a sabedoria discriminativa, que é a próxima tema, né, que nós vamos trabalhar na semana que vem. Então, aí é prajna, sabedoria discriminativa. Muito bem. Depois ele vai dizer, então, né, que a concentração meditativa será ampliada através da sabedoria primordial, sabedoria discriminativa, dedicação, que a perfeição da concentração meditativa é suportada pela vacuidade, que tudo permeia, e pela compaixão. Então, vamos dizer assim, ó, de tudo que a gente falou, se ficar isso, que a gente precisa compreender como é que é o funcionamento da nossa mente para conseguir que ela se torne um instrumento hábil, entendeu? Daí eu vou me debruçar nos 12 elos. E não é um tema fácil também. Semana passada e essa foram osso. Gabriel, eu queria te perguntar, é, dá para mais ou menos afirmar que os 12 elos seria a coemergência mente-forma?
Como assim você fala, Dani? No sentido de que quando eu vejo os 12 elos, quando eu vejo essa identidade que surge ou esse pensamento, eu tô ao mesmo tempo vendo que eu tô surgindo por coemergência nessa. Isso, é isso mesmo. Os 12 elos, uma forma da gente resumir isso é dizendo da coemergência, que quando a gente olha lá o Prajnaparamita, né, com a explicação do Lama, é exatamente isso. Os 12 elos surgem por coemergência, cada um dos 12 elos. E aí eu posso dissolver, decompor aquela experiência, porque eles são vazios e luminosos, eles não são uma verdade final, acabada, entendeu? É só uma compreensão da psique humana e de todos os seres que estão dentro do samsara, a experiência cíclica de sentir-se uma identidade separada. Então, sempre que houver dualidade, surge os 12 elos. Se eu olhar com Prajnaparamita, com o olhar de sabedoria, eu vou ver que aquilo é coemergente. Cada um dos 12 elos é coemergente com a mente primordial. É porque existe a liberdade da mente primordial, é que eu posso me dividir, me sentir separado, certo? A partir do momento que eu me sinto separado, eu teria liberdade de decompor isso e de dar um passo atrás, não é verdade? Uhum. Mas aí eu vou aprofundando as camadas de dualidade, de separação. A sensação de separatividade vai ficando arraigada. Então é assim que vai surgindo camada por camada dos 12 elos. Quando eu me separo, me sinto separado, daí eu começo a ter emoções entre eu e o objeto. Vocês entendem? Daí que as emoções perturbadoras, aflitivas, elas vão graçando por ali. Seja apego, seja aversão, o que for. Mas era uma coisa que eu me dividi, que aquilo não era para estar assim. Por exemplo, quando a gente deu o exemplo da esfera dourada, eu posso começar a gerar apego à esfera dourada. Vocês entendem isso? Que louco? Porque eu achava muito bonita, muito brilhante, muito perfeita. E eu que construí ela. Como assim? Entendeu? E se alguém falar mal da minha esfera dourada, vai se ver comigo. Começa a vir uma aversão, uma defesa. Tá dando para entender isso, gente? Ou eu posso imaginar uma cabeça decapitada, né? Que eu já brinquei isso, então, que tá putrefazendo, tá cheio de verme, tá decompondo. Olha isso, gente, ó. É só uma imagem mental que a gente criou, certo? Agora, como se estivesse na nossa frente, pingando assim, sangue, pus, excremento, qualquer coisa. Na hora já não vem uma aversão? São só palavras. Mas a gente já não fica assim, nossa, que horrível, o que que ele está falando agora? 9:30 da noite, eu quero dormir, vai ficar com isso na minha mente, vou sonhar. Entendeu? São só palavras. Ó, isso é a vacuidade do fenômeno. É completamente luminoso, é vazio, não tem nada ali dentro, mas ao mesmo tempo tem, porque eu sustento aquela experiência. Claro, pessoal, deu para dar uma clareada. Então tá bem, vamos seguindo. A gente terminou ali então esse capítulo, tá bom? A semana que vem a gente entra no próximo. Aí leiam, tentam praticar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando mensagem. Eu vou mandar o resuminho, então, lá daquela imagem que eu usei dos 12 elos para a gente poder ter ela também, tá bom? Vamos fazer um instante de silêncio, daí a gente faz a dedicação.
quaisquer benefícios que tenham sido gerados, quaisquer compreensões, insights, isso possa se espalhar, reverberar como bênçãos na nossa vida e na vida dos outros seres, possa surgir como lucidez e compaixão a cada um que tenha de encontrar, se relacionar. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais restritivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer. Possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Tengo yo son ringo y chezam lim sa sun cha par pedro yo son na wadan mi grau sun gelek show. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, pela paciência, pela participação, sempre bom. A gente vai sempre aprendendo junto. Boa semana para vocês. Valeu, Valeu, gente. gente. Até Boa mais, noite. Gabriel. Obrigado. Obrigado. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite.